Olá, estamos aqui para mais um Prosa Cultural e a prosa aula de hoje é sobre um assunto um tanto quanto técnico, mas presente na nossa realidade, né, nos nossos espaços. Nós vamos falar sobre patrimônio cultural e para isso eu convidei a especialista no assunto, que é a professora Sandra Nicole. Ela é professora aqui da Univale, né, e vai dar esses esclarecimentos sobre esse assunto, que de uma forma ou de outra você pode ter ouvido falar sobre. É um prazer recebê-la aqui no Prosa Cultural, Sandra. Um prazer também, obrigada pelo convite, agradeço o convite e sempre à disposição para eventuais prosas e também espero poder contribuir um pouquinho sobre esse tema técnico, instigante e ao mesmo tempo subjetivo, que é patrimônio cultural. Certo, então vamos começar falando sobre o que é patrimônio cultural, né? Quais as suas, quais os seus desdobramentos. Então, patrimônio cultural, nós podemos dizer que é tudo aquilo que nós criamos, ou alguém criou e deu continuidade para nós, valorizamos e preservamos. Ou seja, tudo aquilo que nos identifica, que dá ali um sentimento de pertencimento. Então, patrimônio cultural é o que criamos, valorizamos e preservamos. Na Constituição Federal de 1988, se diz que cultura são as ações culturais, as ações de referências de um povo. Então, é tudo aquilo. O que é patrimônio cultural? É a preservação, aquilo que é herança e aquilo que são ações. Então, ele é algo antigo? Não, ele é algo super atual e que vivenciamos o tempo todo. Patrimônio cultural pode ser algo material, aquilo que é pedra e cal, um monumento, uma igreja, um casario, aquilo que é imaterial, depois nós vamos falar um pouquinho desse material e imaterial, as manifestações culturais, as referências, e o natural, aquela paisagem que você vê e que lhe identifica. Exemplo de quem é de Governador Valadares, mora em Governador Valadares ou já conhece Governador Valadares, em algum momento que está na estrada chegando, visualizar a Pedra de Bituruna. Ou cheguei em Valadares, algo que lhe deu referência, aquilo que te referenciou ou aquilo que te deu noção de pertencimento e identidade. Certo. E aí, um patrimônio cultural pode mesclar essas características, tanto a característica material e imaterial? Sim, sim. Alguns, por isso que tem toda uma discussão em relação ao conceito de patrimônio cultural, porque já passou por outros conceitos também. Antes era patrimônio histórico e cultural, depois patrimônio histórico, depois patrimônio cultural, e aí nos últimos estudos se tem definido como patrimônio cultural, porque vai abarcar tudo o que é material e imaterial e também não ficar separado. Aquela igreja, ela é referência porque é a arquitetura dela só que vai referenciar ou são também as ações, as manifestações que ocorreram dentro daquela igreja? Às vezes você visualiza a fachada da igreja e você lembra dos ritos que você vivenciou naquela igreja. Me batizei, participei de um culto, participei de uma festa. Então, aquela igreja vai muito mais além do que aquela estrutura. Teve um período que se tombava fachadas de monumentos. Hoje já não tomba mais, porque a fachada ela é muito mais, o monumento é muito mais do que só a fachada, né? Então, essa questão tem toda uma discussão. Então, nas discussões nem todo bem pode ser automaticamente só material, imaterial e natural. Então, quando coloca patrimônio cultural, eu já estou dizendo que aquilo é material, é imaterial e é natural. Uma cachoeira, uma árvore, ela é muito mais do que natural. Ela ali permeia também a questão material, que é uma cachoeira que você consegue poupar, e o imaterial, as vivências que você teve, as festividades, os ritos que você teve perante aquela cachoeira e a identificação daquela população que mora no entorno de identificar que aquela cachoeira é pertencente. Certo. E aí, quais são os trâmites para o tombamento, para proteção do patrimônio cultural? Então, oficialmente, se tem as proteções. No âmbito nacional, nós temos o IPHAN,
No âmbito estadual, nós temos o IEFA e no âmbito municipal são os conselhos. Então, cada órgão tem a sua responsabilidade, tanto nacional, estadual, quanto municipal. E todos se conversam e tem toda uma hierarquia. No caso, as proteções no registro oficial. São diversas modalidades de proteção, porém 3 são as mais utilizadas, as mais conhecidas, que é a modalidade tombamento. O que é o tombamento? É tombar aquilo que é material, aquilo que é tangível, aquilo que eu consigo poupar. Se tem muito, fala-se muito a pedra e cal, que é pedra e cal você tomba. O que você não consegue tombar, mas você tem que proteger? Os ritos, as manifestações culturais, as referências culturais, uma dança, uma comida, o saber fazer daquela comida, a forma de um artesanato, você não consegue tombar, mas você consegue registrar. Você faz um registro daquela manifestação. No caso do registro, ele tem um detalhe a mais. Não que o tombamento não tenha que ter as verificações de tempo em tempo, porém as manifestações é como se fosse uma regra que deve ser cumprida de fato naquele período ou até antes. De 10 em 10 anos tem que verificar aquela manifestação cultural. O que continua, o que foi ruptura, o que adaptou. Porque as manifestações, o saber fazer de uma rosquinha, ele muda. Antes se usava o fubá feito no moinho. Agora se usa um fubá que é comprado, dependendo do contexto, muda. Então você tem que colocar na ficha de registro as mudanças que ocorreu. Aquela igreja, ela pode modificar? Ela pode construir a população ali constrói algo em volta da igreja, modifica? Também, só que no material ele é um pouco mais demorado, essas mudanças, do que as manifestações culturais. E tem uma outra modalidade que é tão importante quanto o tombamento e o registro, que é o inventário. O inventário, na forma mais tosca para dizer, é uma pré-proteção. É aquilo que já tem uma identidade, que já tem uma necessidade de proteger, porém, devido aos trâmites, se for algo de registro ou tombamento, devido àquele trâmite um pouco mais moroso, se faz um inventário, inventaria aquilo e tem numa parte da ficha que tem escrito observações. Nessas observações já indica para proteção maior. Então, quando você faz o inventário, você já está protegendo aquilo e dizendo, precisa de um olhar mais aguçado e se tornar um bem registrado ou tombado. Certo. E aí, quais seriam os patrimônios culturais da nossa cidade? Então, Valadares, o município de Governador Valadares conta com o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, que é um conselho que tem todo o poder das deliberações, das discussões em relação ao patrimônio cultural. Valadares tem as três contemplações das modalidades de proteção. Tem bens tombados, bens registrados e bens inventariados. No site oficial da Prefeitura Municipal de Governador Valadares tem toda uma lista com todos os bens que são tombados, registrados e protegidos. Dentre eles, eu posso dizer, os bens inventariados, nós temos a Festa Folclórica de Penha do Cassiano, que ocorre todo ano, que é uma manifestação, cultural. Nós temos a Igreja Nossa Senhora das Graças, que fica no Córregos do Bernardos, Bernardos 3, que é uma igreja que foi inventariada, que pode ser futuramente tombada. E a Festa de Penha Folclórica de Penha do Cassiano, ela pode ser registrada. No âmbito do registro, nós temos também a Festa do Divino, que está também inventariada, e nós temos a açucareira, que é um bem tombado, que é um cartão postal para Governador Valadares, né? Mas que dizer que a açucareira é só pedra e cal é muito pouco, né? Devido à vivência que ela teve, as pessoas que vieram, as migrações internas que ocorreram e até as internacionais para a vivência da açucareira enquanto é a companhia de açúcar, do Vale do Rio Doce. Então ela não se tornaria só um bem
material. Porque a açucareira foi um ponto de partida histórico para Valadares. Exatamente, né? até talvez o Vale do Rio Doce, exato. Mas ela é tida como um bem material tombado. Nós temos a mobília do CESP, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, que no Vale do Rio Doce, e aqui fazendo um recorte, governador Valadares, vai ter ali uma importância, uma significância fundamental, o antes e o depois da passagem do CESP na região e em Governador Valadares. Então a mobília também ela foi inventariada e já se tem sugestões que ela seja de fato tombada também. Certo. Sandra, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Porque é um assunto que realmente tem muita legislação, muitos trâmites. Então foi realmente uma prosa-aula bastante lúcida, certo? Exato. E tem todo o trâmite na questão mesmo documental de registro, mas também tem ali os sentimentos de pertencimento, né? Porque às vezes fala assim, mas aquela casa lá não tem algo que chama atenção, que é tão importante. Mas tem todo um significado da importância daquela casa, daquela rosquinha que a avó fez, daquela árvore que ela foi ali, ponto de encontro, né, de pessoas. Então, é algo bem subjetivo o patrimônio. E assim, a gente levaria horas para falar sobre, né, várias prosas, né? Certo. Tá bom, muito obrigada. Obrigada também, gratidão, obrigada. E estou à disposição para mais prosas. Certo. E o programa Prosa Cultural fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima edição.